Fala meu povo, mas olha só que coisa incrível. Hoje é o dia daquele vídeo que a gente esmaga os olhos com as solas dos nossos sapatos como se fosse uma uva. Sim, aqueles inscritos que não gostam do canal Del Rey, aqueles inscritos que não gostam de Del Rey, aqueles inscritos que são chatos, hoje é o dia que a gente elimina ele da nossa vida. Já pensou se a gente pudesse fazer isso na vida real? Que agora eu tô fazendo na vida virtual. Na vida real, se eu pudesse pegar alguém que me incomoda e fazer assim, seria uma coisa incrível. Mas na internet a gente pode fazer isso, né? Então tem essa facilidade de eu pegar um botãozinho, apertar e tirar aquela pessoa daqui para sempre, que nunca mais volte. Impressionante. E por que eu vou manter no canal uma pessoa desse jeito? Aí. Ah, ele disse que o vídeo não serviu de nada. Bom, se o vídeo serviu de nada, significa que é ele que está no lugar errado. Então, por gentileza, retire-se. Ou melhor, eu já te retirei. Que coisa impressionante, né? Um inscrito a menos. Por acaso eu já pedi like? Eu peço para alguém se inscrever? Não. E ainda te excluo. Que coisa, porque aqui é só para quem gosta de mim ou desses carros. Impressionante, né? Caso você não goste de mim nem desses carros, você está no lugar errado e seus olhos serão esmagados com a sola dos meus sapatos como se fossem uma uva. Impressionante, né? Como eu sou mal, meu Deus. Que coisa impressionante. E alguém comentou assim que eu tava falando com um deboche esses dias, porque eu falei que eu não falava com o vizinho, que eu não tenho respeito pelos inscritos, porque um inscrito disse que queria ser meu vizinho, eu falei, eu não converso com o vizinho. E ele pensou que eu tava falando com um deboche. Só que eu não tava falando com um deboche, eu tô falando sério. Eu não converso com o vizinho, eu não sei quem é o vizinho, eu não sei quem mora de frente à minha casa. Por incrível que pareça, é assim. Eu não tava falando com um deboche, eu tô falando sério. Ou seja, quem tem a oportunidade de conversar comigo é privilegiado, viu? Porque eu não converso com todo mundo, não. Né? Então, aí, você não pode discordar, ninguém pode discordar das suas opiniões. Pai, minha opinião é gostar de Del Rey e gostar de mim. Se você não gosta de mim, não gosta de Del Rey, por que eu vou concordar com você? Hã? Chegam aqui, quer carro feio, carro velho, carro ruim, carro que não presta. Eu sim, é verdade, presta mesmo não. Quem está no lugar errado? Hein? Que coisa, hein? Porque essas pessoas que falam que não gosta e tá aqui, é simplesmente a pessoa despeitada e invejosa, que não tem o que fazer e fica aí caçando problema onde não tem. Simples assim. Se eu não gosto de uma coisa, eu não assisto. Porque tem gente que é assim. Inscreva-se no meu canal. É o canal da variante. Uai, eu não gosto de variante? Eu vou inscrever no canal da variante para quê? O povo tem que aprender que a pessoa se inscreve no canal quando ela quer. A pessoa se inscrever no canal e não assistir não adianta. Né? Tem isso. Detalhe, né? Oh, meu Deus do céu. Inclusive, no meu não precisa se inscrever e nem dar like. Eu vim falando isso. Que alguém comentou assim, eu queria ver o que você ia fazer se não tivesse inscrito. Eu ia continuar com meus carros aqui em casa. Simples assim. Mas o que eu ia fazer? Eu não vivo de YouTube? Ah, meu Deus do céu. Eu simplesmente ia continuar com isso aqui. A diferença é que só eu ia ver. Detalhe, né? Só isso que ia mudar. Eu ia ver sozinho. Viu? Impressionante. E alguém comentou o seguinte. É, porque você não gosta de criança, o vídeo seu até que é muito bom, mas aí depois que você falou que não gosta de criança, pra mim acabou a graça, acabou o gosto pelo vídeo, você não é um sem noção e tal coisa. Eu falei, mas peraí. Eu não gosto de criança daquelas que derrubam o mundo, que quebra os botões do carro, que sai arrancando trem, que dando tapa na cara do pai e da mãe, que sai regaçando tudo, jogando brinquedo pela casa, e vira que é PT, que dá um rolando no chão. Isso eu não gosto e nunca vou gostar. Só que como eu convivi com esse tipo de gente a vida inteira, passei a ter trauma. Tanto que eu não tenho filho até hoje por isso. Pensei, eu vou ter uma peste dessa dentro de casa, quebrando meu carro, dando coice, dando murro, chorando de noite. Não, Deus me livre, né? Não quero de jeito nenhum. Porém, quando apareceu o Lucas no caminho daqui do canal Del Rey, foi diferente, vocês perceberam? O menino veio me ver, gente, olha só. Educadinho, chegou, me abraçou. Eu achei aquele meio estranho, falei, oi, esquisito. Mas depois que eu passei a conviver com ele, eu até percebi, né, que pode ter a possibilidade de ter alguns diferentes, e ele é diferenciado. O que eu fiz para ele quando ele era uma criança, para quem não sabe, viu? Para quem não acompanha, quando eu conheci ele, ele era uma criança, olha a diferença aí. Viu quando ele era uma criança? Pois é. Então, quando ele era uma criança, eu gostei dele porque ele é diferenciado. E o que eu fiz para ele sendo criança, eu nunca fiz para nenhum adulto, eu não visito ninguém. Eu vendo o carro meu para alguém, vem cá tentar comprar um carro meu para você ver o que acontece. Eu conserto o carro para alguém, vem cá torcer uma porca para você ver o que acontece. Eu vou torcer porca de carro seu. O dele eu arrumo. Eu vou na casa dele. E por que eu gosto tanto dele e não gosto dos outros? Observa, você parece com os outros. Quem sabe vocês conseguem enxergar alguma diferença. Né? Então, é isso aí. Trem que parece o demônio, eu não gosto não. De jeito nenhum. Dependendo da idade. Mas normalmente quem é mais custoso é os meninos pequenos. Então, né? Vocês ficam aí
pegando no meu pé que eu não gosto de criança, não, eu não gosto de criança daquelas atentadas. Como eu convivi com criança atentada a vida inteira, peguei trauma. Mas, porém, existe uma aqui, né, que eu gosto bastante. Olha ali. Gente, olha lá que coisa incrível. Você tá sorrindo pra foto, mas é um vídeo. Olha lá. Pode tirar o sorriso, nós estamos fazendo vídeo. Micael, pode olhar aqui. Aí. Nossa, que menino bonitinho, meu Deus. A pessoa que era uma foto. Fala assim, canal Del Rey. Ah lá, você viu? Que coisa impressionante. Ele congelou o sorrisinho achando que era uma foto. Oh, meu Deus. Vocês viram que coisa? Então, bonitinho. Então, desse jeito aí a gente gosta, né? Como é muito raro, eu não quis arriscar e não tive filho. Porque normalmente quando a gente fala demais dos outros, acaba que quando a gente arruma, fica terrível. Assim eu vejo. Então, por isso que eu não quis correr o risco. Mas não é de todos que eu não gosto não, viu? É só de alguns. Então, o Paulo Henrique disse que não precisava bloquear ele não, né? Mas só por precaução, né? Ele que não volte mais aqui, ocultar o usuário do canal. Pronto. Acabou. Alguém comentou assim, né? Ah, eu queria tirar os seus carros da sua garagem. Não, gente, a graça de tirar os carros aqui da garagem era o Lucas tirando. Por que eu não fiz vídeo antes tirando o carro da garagem? Porque não tem graça, você quer ver eu dirigindo o carro pra quê? Que graça que tinha, se ia ter, vocês veem eu tirando o carro da garagem, graça nenhuma. Né? Então, agora quando ele chegou e tirou, você viu que bonitinho? Né? Nossa, gente, impressionante. E alguém comentou assim, eu queria ver se eu batesse esse carro, não sei o que você ia fazer se você ia brigar com ele. Em hipótese nenhuma, eu ia brigar com ele caso ele batesse qualquer carro aqui na garagem. Eu jamais ia falar nada pra ele, nada. Quando ele vem aqui, ele só anda aqui na porta de casa e dentro da garagem. Então, se eu tiver que envolver alguma coisa, algum acidente que o povo é louco para acontecer, né? Os agorentos, não vai envolver ninguém. Vai envolver apenas o carro a 5 km por hora, que não vai ter mal nenhum para ninguém. O que pode acontecer com o carro? E com o carro eu não vou falar nada. Isso eu não vou falar nada se for eu que estiver dirigindo, viu? Com outra pessoa eu falo. Porque eu sei que ele é responsável, eu sei que ele não gosta de ficar fazendo gracinha com o carro, então ele pode. Privilégio de poucos. Incrível. Fazer o quê? Que manda ser diferenciado, né? Impressionante. E muita gente fala que você precisa ter uma belina. Gente, como é que eu vou ter belina? Vou ter belina aonde? O que mais? Onde eu vou pôr essa belina? Me explica. Meu Deus do céu. Caso esse carro vá embora algum dia, para algum lugar, que é o único que eu tenho à disposição, um dia para vender para alguém, né? Eu compro a belina. Agora não tem como. Mas falando em belina, esses dias alguém me mandou um vídeo de uma belina. Ela não é original. E eu gostei, vocês acreditam? Nem sei quem é o dono. Se o dono aparecer reclamando que eu coloquei a belina dele aqui no canal, mas depois nós excluímos. Dá pra cortar no meio. Olha a belina. Vocês viram que belina bonita? Nossa, impressionante, né? Ela não tá original, mas eu gostei dessa roda e gostei da altura que ela tá. Achei bonita. Gostei mesmo. Impressionante, né? Incrível. Tem um inscrito do canal, né? Eu não vou excluir não, só vou comentar o que ele comentou. Ele disse que veio aqui pra Goiânia comprar Del Rey. Rapaz, faz isso não. Aqui só tem bagaço. Aqui nem com 20 mil reais na mão você não compra um bom. Não, lugar de comprar Del Rey é no São Paulo, no Paraná, lá no Sul, Minas. Aqui não. Carro de Del Rey aqui, viu? Pelo amor de Deus. Se você comprar carro aqui, você vai se lascar, viu? Aqui não presta não. Eles queriam um Del Rey de 4 portas. Oh, meu Deus do céu, Del Rey de 4 portas aqui em Goiânia. Onde você viu isso? Não vem aqui comprar Del Rey não, viu? Às vezes você vê os meus aqui desse jeito, né? Você pensa, nossa, por que os meus bonitos? São Paulo, Paraná, grafite, Paraná, né? E Belo Horizonte, Minas Gerais. E o mais defeituoso, Goiás. É o que eu comprei aqui. O carro tá lá no Lucas, que já gastei 17 mil e não tá bom ainda, também comprei aqui. Então, esquece de comprar Del Rey aqui, viu? Faz isso não. Deus me livre. E eu vou tentar, né, andar no Del Rey Grafite essa semana. Eu não gosto muito de andar nele não sei se é porque, não sei, o carro é lindo, mas eu não gosto do barulho dele. Eu acho barulhento demais. Mas alguém comentou que eu era muito pão duro, que eu devia de enlarguecer o meu portão. Bom, quando a pessoa fala isso, eu tenho que enlarguecer meu portão, eu entendo que ela não sabe o que ela está falando, ela não entende de casa. Então eu vou mostrar aqui. Ó. Isso aqui é uma laje, e aqui, exatamente nesse rumo aqui, desce um pilar. Ó. Nesse ruminho aqui, desce um pilar aqui, que vem até lá no teto. Naquele ruminho ali, desce um pilar lá, que vai até no teto. Como que eu vou enlarguecer o portão se tem um pilar aqui? Se tem um pilar aqui, não tem como enlarguecer o portão. Alguém fala, por que você não tira essas colunas daí? Ô, gente, isso aqui, olha aqui. Eu vou tirar a coluna daqui? Como? Olha aqui. Isso aqui é uma laje.
Aí você fala, mas por que você fez essa casa sem projeto? Ai, gente, o que é isso? Quando eu comprei, fiz essa casa, a ideia era colocar um carro aqui e caso chegasse uma visita, ela põe um carro para lá e põe um carro para cá. Essa era a ideia. Não era de se esperar que ia ter stand de carro aqui um dia. Por isso tem essa coluna aqui. A pessoa ficou lá, disse que eu tô pão duro, que eu tenho que fazer um outro portão. Aí se eu puser um portão aqui, ó. Aqui, ó. Se eu puser um portão aqui, o carro vai caber 2 carros aqui, ó. Não cabe, ele vai ter que entrar assim, ó, e só cabe 2, não vai caber 3. Então um portão aqui não me adianta. Adiantava se fosse para caber 2 carros ou 3. 4 não. Por isso que eu não tenho um portão ali, ó. Aí para me tirar um portão, tem que derrubar a viga lá e ia caber só 2, porque ia ter que entrar de frente assim, ó. Porque para mim entrar no portão aqui e pôr de lado desse jeito aqui, não ia ter como, né? Então não ia adiantar o portão. Então, para quem tá me chamando de pão duro, que eu devia fazer uma garagem mais larga e isso e aquilo, que me explicasse que para mim não é sofrimento desse carro daqui não, gente. Aqui, ó, não, gente, isso aqui para mim é diversão. Eu falei para ele assim, se eu tivesse sofrendo por ter que colocar esses carros aqui, eu só tinha um carro, um aqui no meio, pronto, acabou o sofrimento, ó. Beleza. Isso para mim não é sofrimento não, gente, para mim é diversão, viu? Diversão. Então, não tem como eu pôr um portão aqui, porque só vai caber 2 carros se eu puser um portão aqui. Não tem como entrar 3. Aqui não cabe 3 aqui na largura não, ó. Daqui até aqui não cabe 3, a menos que não abra as portas, né? Aí pode ser que cabe 3, mas não dá, o espaço é menor, né? Então não tem como eu tirar essa pilastra daqui não, gente. Isso aqui é cimento, ó, laje, ó, laje. Isso aqui eu vou arrumar essa garagem, vou forrar ela toda, pôr cerâmica nas paredes todas, vai ficar igual a concessionária aqui dentro. Não tem como. A solução aqui então é mudar de casa, derrubar isso aqui, ou então você manda 20 mil pra mim ir na minha conta que eu derrubo tudo e faço direito, sem coluna aqui no meio. Tem jeito não, viu? Então, não seja sem noção. Eu te explico que eu não fico com sua cara. Resumindo é isso. E esse foi o vídeo que a gente exclui os inscritos do canal, meu povo. Só eu mesmo. Quem mais que vai ter canal no YouTube vai excluir os inscritos? Eu, uma pessoa boa. Impressionante, né? Tchau, meu povo. Vamos terminar ouvindo o som do Del Rey Grafite. Que coisa. Ah, deixa eu comentar com vocês uma coisa. Gente, eu comprei um celular novo, que é isso que eu tô falando aqui. O trem custou R$1.000 e o som do celular não presta. De vez em quando vocês percebem que o som aí fica meio louco. Não sei. O telefone foi uma fortuna, um rei de dinheiro. O meu telefone de R$600 tinha um som melhor que esse aqui. Agora eu não sei, vou comprar mais um celular? Vocês podem perceber que o som de vez em quando fica parecendo uma taboca rachada. Mas não sei o que aconteceu. É um telefone Motorola. Não sei o que é Motorola, o que é não, mas é um telefone Motorola. E ficou com essa barulheira ruim aqui. Horrível, detestei, viu? Nossa, vamos ligar o carro. Eu não gosto do barulho desse carro não, viu? Vamos ver se eu aguento andar uma semana nesse carro aqui. Tá sujo, ó. Olha lá uma sujeirinha lá, ó. Onde ele pingou chuva nele. Impressionante. Mas eu tô doido pra voltar pra aquele ali de novo. É isso aí, meu povo. Uma coisa incrível. Impressionante, né? Uma coisa incrível. Uma lista pra mim fazer. Trocar o encerramento do Del Rey Grafite. Não gosto do barulho dele. Mas é isso aí. Tchau, meu povo. Hora de excluir os inscritos. Ah, amo esse quadro.